A nossa saudação a você que está nos ouvindo e nos assistindo. E na entrevista técnica da semana, a gente conversa então com o Evandro Lupatini, que é gerente da unidade da Cotriel do Depósito. O Evandro vai falar para nós um pouco sobre as lavouras nessa região, depois do tempo da semana, que tivemos chuvas, né, na região do depósito até bem, não tanto inferiores, né, mas até importantes para a nossa soja, né? E, claro, vamos falar com a preocupação das invasoras e também das doenças das lavouras de soja. Bom, Lupatini, como é que foi, para começarmos a questão da soja, a implantação, né? Qual que foi o mês que mais predominou o plantio da soja na região atendida pela unidade do depósito? Saudação, Lupatini, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Roger. Eu que agradeço o convite de participar dessa live. Agradecer também aos nossos amigos associados, clientes e amigos, associados e clientes que estão assistindo nós. Realmente, Roger, nós tivemos um 2023 bem conturbado, vamos dizer assim, né? Viemos a safra de inverno com diversos problemas e houve um atraso, sim, aqui por ser uma região que predomina o plantio mais tarde em relação às áreas da Sé, do Alegre, Pontão ali, né? Então, nós temos as áreas implantadas mais no tarde. Mas, de um modo geral, aqui se tinha um grande medo, um grande receio, em detrimento de anos anteriores, tivemos há 5, 6 anos atrás, uma série de replantios aí, devido a esse alto índice pluviométrico que teve, o produtor ficou muito apreensivo quanto a isso. Então, muitos a terra até teria um pouco de condição de plantio, esperaram para enxugar mais, né? Nós tivemos o plantio, eu diria que em torno de 5%, 8% no plantio no cedo eu digo até 10 de novembro, já dá para dizer que é do cedo, de final de outubro, algumas áreas, muito poucas áreas de final de outubro, e daí no dia 8, 10 de novembro começou-se dar a intensificação do plantio. Mas a maioria das áreas, de um modo geral, foram estabelecidas no final de novembro, né? Então, para você ter uma ideia, hoje nós estamos com áreas aí cerca de 30% começando a fase R1, que é início de floração, né? 30% das áreas, e o restante dali para frente. A terça parte, diria, quando muito, em R1, R2 e até R2. E o restante para frente, que estão agora em fase de vegetativa, VN no caso, né, Rocha? Então, o que a gente quer salientar é que o produtor fez um manejo aí no começo, principalmente quem tem áreas de pousio, que não fez implantação de culturas de inverno, tá, o cenário estava bastante difícil, questão de proágua, de acionamento de proágua, o produtor não conseguiu plantar, ou plantou alguma aveia, ou deixou em pousio. Quem fez um manejo outonal, vamos dizer assim, usando produtos que tinham uma eficiência boa de sementeira, e outros produtos também para controle de invasoras, ele não perdurou muito. Por quê? Para você ter uma ideia, no mês de setembro, outubro e novembro, que nós tivemos um índice de 1.475 milímetros, né? Então, foi uma chuva bastante grande, e esses produtos, eles acabam degradando no solo, não tem aquele residual que era para ter. Então, o produtor chegou ali para dessecar em final de outubro, você teria uma condição de plantio ali, na época preferencial, aí, no virar novembro. Mês de novembro seria a época preferencial, o produtor já se deparou com as áreas novamente com invasoras, e tocou de refazer essa dessecação, os que tinham dessecado antes, não conseguiram entrar com o plantio, eles acabaram tendo que ter um gasto adicional a mais, né? Então, como o plantio atrasou, trocaram o produtor usar outros mecanismos, outros defensivos, acarreando um pouco mais de custo para poder fazer o plantio, né? Mas o plantio, de um certo modo, ocorreu de forma além do esperado. Por que que eu digo isso? Porque nós tínhamos lavouras aí, o receio do produtor, em questão daqueles anos que nós tivemos problemas de germinação, o produtor acabou utilizando um pouco mais de semente. E a maioria das áreas germinaram todas. Então, nós temos uma área com população adequada a elevada, né? Então, a gente vai falar para adiante a questão do produtor entrar nas áreas, antecipar as entradas, né, em detrimento disso, e nós tivemos aí cerca de 4, 5% de replantio, sim. Algumas áreas de baixada, aí dá para se dizer que, e banhados, que o produtor não pôde entrar, mais tarde entrou com soja de outra época, evidentemente, alguns não puderam até implantar, que ano passado, nos outros
nós vemos algumas áreas, alguns produtores de 3 safras já apanhando em questão de produtividade de soja, e os banhados áreas baixas foram que salvaram. Esse ano está complicado, mas o produtor no final fez o plantio nessas áreas de baixada, onde não pode entrar, e o soja está mais atrasado, mas ele está estabelecido ali igual, né? Então, no modo geral, nós tivemos uma população da ideal até levemente acima da ideal, ou seja, a lavoura germinou bem, vem se desenvolvendo bem, e o produtor não pode se descuidar dos manejos que a gente vai falar para frente, né, Roger? Então, quem tinha um solo mais coberto, tinha menos, uma palhada boa, tinha menos invasoras, quem tinha pousio, que a gente evita de recomendar o produtor deixar a área em pousio, ele tem um gasto adicional mais, sim, e tem que associar herbicidas, não é só um que vai controlar. E para você ter uma ideia, hoje eu estava fazendo uma conta, nós enchemos 2 mãos de plantas ah, que estão com resistência já, né? Hoje, a buva é o de menos, dá para se dizer. Nós temos aqui na nossa região o caruru, que entrou violentamente de 2 anos para cá. A região da sede está sofrendo há mais tempo, mas nós, do ano passado, já dá para se dizer para cá, o caruru tem tomando muito espaço, né? A cravorano, que é a losna, ou losna, como é chamada, rabo de burro, pega o pé de galinha, trapoeraba, poaia. Então, tem uma série de invasores, problema aí que o produtor tem, as próprias EVEM também, nós vamos ter que aprender a monitorar elas e conviver, não, nós usar mais do mecanismo de ação para poder eliminar elas, e assim mesmo, Roger, não é fácil, né? Bom, no Patini nós tivemos no mês de novembro uma chuva excessiva na nossa região. Dezembro já foi até pouco, já um pouco perto da normalidade, né? E agora, no mês de janeiro, até essa chuva dessa semana, nós estávamos até com períodos de quase 15, 18 dias sem chuva, e a chuva ela retornou aí na região do depósito bem inferior a muitas regiões da Cotrel, que foram superiores a 100, 120 milímetros. Depósito vai ser cerca de 80 milímetros que foram de chuvas. Como é que está o desenvolvimento da soja, visto todo esse cenário climático aí que a soja ela necessita de água? É uma preocupação sempre que foi muito constante do produtor, principalmente porque vem de 3 anos aí de estiagens bem severas. Exato, Roger. Nós tivemos aqui é, 80 milímetros, né, aproximadamente, alguns lugares um pouco mais, mas girou em torno dessa chuva dessa semana. Nós estávamos apreensivos, acredito que a região mais próxima à sede ali, ela não teve uma chuva que nós tivemos no domingo anterior, uma chuva significativa aqui, e que lá não teve. Então, a cultura já estava sentindo. Por quê? Porque a soja, em detrimento de toda essa umidade que estava tendo, essa facilidade, ela estava uma certa comodidade. Então, ela não enraizava, ela estava crescendo, desenvolvendo bem, tão bem vistosas as áreas, muito bem manejadas as áreas na nossa região, todas elas, dá para se dizer. E então ela vinha vindo, não enraizou direito, e esse veranico, vamos dizer, que deu, e ficou 15, 18 dias sem chover, ela já sentiu, já estava sentindo. Mas fomos agraciados agora, a região próxima à sede, aí, em outras unidades choveu mais que aqui, mas aqui nós tivemos 80 milímetros, um volume satisfatório também, que não dá para se queixar. Então, o que a gente quer falar de agora em diante, Roger, é para o produtor ter muito cuidado. Por quê? Nós vemos de 3 anos aí sem saber o que é ferrugem. E a ferrugem está aí. Então, nós temos hoje o hospedeiro aqui, que está instalado, a doença está aqui, o patógeno, no caso, o hospedeiro, a soja está no campo, e umidade, temperatura, molhamento favorável para a disseminação da doença, né? Para a agressividade da doença. Já temos relatos na nossa região, já foi falado em outras lives também, e o que o produtor tem que fazer é ter um cuidado redobrado. Nós, como eu comentei antes, nós viemos de 3 anos se descuidando, dá para dizer assim, porque é um ano complicadíssimo. No final, o produtor até não pôde entrar com fungicida em detrimento da baixa produtividade e não o custo-benefício também, e esse ano não, está diferente. Então, nós não podemos tirar o pé da retaguarda da lavoura. Então, o que a gente tem direcionado para o produtor, Roger? Ele ter um cuidado maior. Evidentemente que agora a fase V0, dá para se dizer assim, já está passando. A fase V0 é quando você vai fazer a capina, o herbicida, você já colocar
um produto já para visando bacheiro. Para você ter uma ideia, hoje os materiais que estão no campo, além de serem mais precoces, eles têm um índice foliar bem abaixo de cultivares de 10, 15, 20 anos atrás. Então, e o bacheiro responde pela terça parte da produção de uma lavoura. Então, se você descuida do bacheiro, aquela produtividade que você queria de 60, 70 sacos por hectare, com certeza você não vai ter. Então, você tem que entrar ali antecipadamente. E quem não fez o V0, que é ali na capina, você já fazer o fechamento da entrelinha. A gente tem cultivares aí já que já estão fechando linha, já fecharam a entrelinha, então o produtor já deve ter aplicado, já pensando na segunda aplicação. Evidentemente, como comentei, nós temos áreas semeadas aí em 8, 10, 15 de dezembro, então um pouco mais de 30 dias, que já o produtor já tem que fazer o manejo que a gente salientou. E sempre, Roger, tentar turbinar os fungicidas, você usar fungicidas com mecanismos de ações diferentes, e os chamados multissítios ou protetores. Você trabalha com produtos à base de triazóis, carboxamidas, ou estrobirulinas, propriamente ditos, mas você tem que ter um sítio junto para agregar, turbinar ele, dar mais residual para ele, e para ele proteger principalmente o bacheiro, assim como a parte a mediana e apical da planta, mas também o bacheiro, para nós, porque as próximas aplicações, com certeza, o produto não vai chegar lá embaixo. A soja está vindo, como comentei, muito bem, temos com um desenvolvimento muito bom mesmo, né? Até nunca ser visto, bem, as áreas bem instaladas, então o produtor não deve tirar o pé, ele tem que ter esse cuidado muito bem, e aliado a isso, com certeza, ele sempre procura a área técnica que tem que ter todo o suporte, vamos dizer assim, a questão de inseticidas, pragas, e essa mistura, esses multissítios que a gente tem que usar também. E a gente tem que ter um cuidado também nessa fase, como a gente tem áreas de bastante soja, cultivares em liste, cultivares que têm produtos específicos para aplicação nessa cultura. A questão de fito e deriva. O que a gente tem observado, o produtor tem utilizado o herbicida correto, tá certo? Mas depois que ele sai dessa área e entra para uma área que não tem essa tecnologia em list e propriamente tem atacado a área do vizinho também, né? Tem acontecido muito de deriva e ele não tem feito aquela lavagem, aquela limpeza do pulverizador adequado, e está acontecendo muita deriva, muita fito na própria cultura. Ele tem que ter muito cuidado nesse manejo, e, e daí, aliado a isso, as áreas que vai sendo feito fungicida, ele tem aquele período de entrada na lavoura, ou seja, ele fez a primeira aplicação agora, a capina, fez a aplicação antes de R1, que é a floração, fechamento da entrelinha, ele deve fazer outra aplicação, e sempre atentar, anotar as datas de aplicações em intervalos curtos. Nós temos que encurtar intervalo em relação às safras passadas. Ano seco é diferente. Como eu falei antes, a doença está instalada, a umidade está aí, o patógeno está aí, o hospedeiro, que é a soja, está no campo, então é muito perigoso. O produtor não pode se descuidar de intervalos, curtar os intervalos. Ou seja, ano passado você falava em 20, 25 dias, não chovia, seco, a doença não vem. Esse ano está diferente. E sempre atentar para cultivares que têm mais suscetibilidade a doenças, né, como a própria BMX ativa, questão de vídeo. Então, todas essas cultivares que têm mais, não tem essa resistência, o produtor tem esse cuidado maior de antecipar as entradas, né? E sempre usar os protetores que a gente informou, Roger, e claro que a área técnica está para assessorar o produtor da melhor forma possível e fazer essas entradas de modo escalonado e de modo sempre respeitando as datas de entrada, né? 15, 16 dias, né, Roger?
A questão, então, das invasoras, ela está um pouco mais controlada do que as próprias doenças, né? E o que a área técnica tem chamado a atenção, e você frisou aí, e é importante a gente dizer novamente, né, Lupatin, é que nós precisamos entender que esse é um cenário completamente diferente do ano passado, em termos de intervalos de aplicação. Se o produtor utilizar o mesmo o intervalo do ano passado, ele pode acabar ocasionando problemas que ele não encontraria se ele respeitasse a recomendação técnica, mas principalmente também a questão de como estão agindo as invasoras e também as pragas e as doenças na soja, é isso? Exato, Roger. É de fundamental importância esse cuidado, até porque a questão de invasoras, até você puxou um ponto que a gente acaba esquecendo, a questão de invasoras, quando você vai fazer a aplicação visando o controle de invasoras, além de você ver o cenário do que você tem, porque como está chovendo bastante, tem muito isso fora de estágio já. Então, o produtor tem que usar a recomendação um pouco além da normal que ele vinha usando. Então, obviamente que é feita uma vistoria prévia, mas é bom que ele entenda isso. E se ele vai entrar com herbicidas, procurar não misturar. Tem produtores que querem misturar o herbicida com o fungicida. Não se deve fazer essa mistura, por quê? Porque o herbicida trabalha com pH de água diferente do fungicida. Então, um pode cortar o efeito do outro, não pode não. Isso é o que vem acontecendo. Corta o efeito e muitas vezes o produtor vai pecar, o produto que eu usei não funcionou, não é bom. Então, ele tem que usar sempre, fazer uma coisa e depois a outra. Muitos produtores gostam de fazer uma aplicação só, uma entrada só, visando o controle conjunto, mas essa não é a recomendação. E como está chovendo regularmente, bem mais que os outros anos, como eu comentei antes, a doença está aí, ele vai ter que ter esse cuidado, porque com certeza, Roger, o produtor que não ter esse cuidado, esse monitoramento na área dele, essa vistoria periódica, aí esse encurtamento de prazo de uma aplicação para outra, com certeza ele vai ter perda significativa, e lá na frente você vai passar na estrada, você vai ver aquela área lá não foi bem conduzida, vai ter áreas que vão, que ela, embora foi semeado depois, mais tardiamente em relação à outra, ela vai maturar primeiro, vai em detrimento da doença que vai desgastar muito o ativo do fungicida, por quê? Porque entrou tarde. É que eu sempre digo para o produtor, tem produtores que preferem entrar depois da R1, depois da R1, R2. Eu vou escapar com 2 ou 3 aplicações. Hoje, Roger, no cenário, nós estamos vendo o EV0 mais 3 ou 4 aplicações. Né? Então, o produtor, já que está as condições de solo, as condições de cultura estão muito, como eu falei antes, estão muito bem estabelecidas, a cultura vem se desenvolvendo bem, e as previsões são boas, são otimistas para frente, que será que tem uma safra excelente para todos, que nós vemos surrados, né, dá para dizer 3 anos, né, e viemos de uma de inverno também, que até então nós tivemos um cenário de inverno nos últimos 2 anos muito bom, e esse ano deu na cabeça nossa. Então, nós estamos sofrendo bastante, viemos apanhando no inverno também. Para nós escolher uma boa safra. Claro que não depende de nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer entrar naquelas horas certas, aqueles produtos certos, sempre usar produtos de ponta, nunca usar produtos com meia dose, produtos inferiores, porque com certeza você não vai atender aquele residual que a gente tinha comentado anteriormente, né, Roger? Então tem que entrar com os produtos específicos e sempre monitorando pragas, diversos tipos de pragas. Temos que ter um cuidado maior também a questão das sojas intacta, está aparecendo bastante a lagarta spodóptera. Nós tivemos relatos aqui, tem produtor já tem que usar inseticidas, o produtor acaba se descuidando, é uma cultivar, não dá lagarta, eu não vou entrar, mas está dando spodóptera, lagarta preta, aquela que se diz. Então o produtor tem que cuidar muito na hora que vai fazer o fungicida, já aplicar um inseticida também, ter esse cuidado, né? E a área está aqui, Roger, nós temos todo o suporte técnico necessário, temos sempre a campo aqui, pessoal, orientando, e nós temos um portfólio robusto, Roger. Eu sempre digo que é o Triel
uma empresa, além de ter produtos de excelente qualidade, nós temos competitivo aí no mercado e temos produtos de alta performance, né? Produtos que encaixem em cada lavoura, seja uma lavoura de um pequeno produtor, médio, grande, nós temos diversas marcas aí, mais de 130 tipos de químicos, que com certeza o produtor chegando aqui, ele vai ter tudo o respaldo e o corpo técnico tem o conhecimento para poder recomendar bem para o produtor também, né, Roger? Para encerrar, então, Evandro Lupatini, o dia de campo das culturas de verão, né, o dia de campo e negócios da cooperativa, está, então, confirmado para os dias 29 de fevereiro e 1º de março, é isso? Exato, Roger. A gente quer deixar o convite aqui dos clientes aqui da nossa unidade e dos demais também, das demais unidades, aqui próxima à sede, que nos dias 29 de fevereiro e 1º de março, ali na área experimental, ao lado, atrás do posto de leite, nós vamos ter esses dias de negócios e os dias de campo. Ali vai ter palestras de suma importância para o produtor, palestras sobre mercado, sobre clima, sobre relatos, entrevistas, palestras com produtores já de repente, para que você faça parte nesses dias 29 de fevereiro e 1º de março, para visitar a área ali atrás do posto de leite. E ali também, além desses dias de negócio que terá condições especiais, nós teremos ensaio de cultivares, novos manejos, então uma série de novidades como todo ano vai mudando, cada safra vai mudando, questão de cultivares e manejos, é sempre bom que o produtor esteja inteirado e participe nesse dia de campos. A gente vai ter a parte técnica nossa, vai ter lá também nesse dia, cada dia vai ter gente da nossa unidade para poder encaminhar ele para as áreas, para a visitação e para os dias de negócio também. A gente vai ter lá sempre também nesses dias para poder auxiliar da melhor maneira possível, né, Roger? Muito bem, obrigado. Esse é o gerente da unidade da Cotriel do Depósito, Evandro Lupatini, falando então sobre as lavouras de verão e também acerca da preocupação com pragas e doenças na região atendida pela unidade da Cotriel do Depósito.